nosso expositor, é o nosso irmão aqui da casa, o seu Antônio, conhecido por Tio Caco, para quem conhece ele. Ele vai nos falar do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tenhamos todos uma boa exposição. Gente amiga, nossa boa tarde. A nossa alegria, a nossa satisfação em estar aqui junto com os irmãos, mais uma vez. Hoje eu estou aqui, né? Fui o incumbido da atividade. Espero que, como sempre, os bons irmãos da espiritualidade nos auxiliam, nos amparam, nos protegem, nos intuem, estão sempre ao nosso lado, que novamente essa assistência benéfica possa acontecer através da boa intuição dos bons irmãos, para que nós possamos também fazer uma atividade aqui de exposição doutrinária, trazendo alguma coisa para os nossos irmãos, aí de recordação, né? Como forma assim de que a gente vai armazenando em nós a cada momento um pouco mais da doutrina de Jesus, como forma de nós nos modificarmos, que afinal o nosso caminho é esse, é sermos melhores a cada momento do que nós éramos no momento anterior, né? Então, que as boas vibrações também possam partir daí para cá, né? Para que os bons irmãos nos ajudem, nos auxiliem, porque todo mundo vai ganhar com isso, tá? Então, estamos aqui felizes mais uma vez, porque estamos em contato com os nossos irmãos. Primeiro, eu deixei separadinho aqui o capítulo, que eu tenho que dar uma lidinha no início dele, né? Como sempre, aquilo que está na Bíblia, que o Kardec se utilizou e os espíritos comentaram, a gente procura sempre ler aqui para que os irmãos tomem a ciência do que nós estamos trazendo, a orientação dos espíritos. Bem, o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? É um negócio meio engraçado, né? Fica meio, pode parecer meio estranho, né? Esse tipo de colocação, mas é que tudo tem um fundamento, tudo tem uma razão de ser, né? Os espíritos instruíram o Kardec colocar no papel, ele colocou, e só pode ser coisa boa, só pode dar fruto bom, tá? Então é o seguinte, eu vou prefaciar aqui a história, relembrando os irmãos que Jesus falou por parábolas, né? Todos os pessoal estudantes do Espiritismo já ouviram falar nas palestras, aquele pessoal que atua com os grupos de estudos, que são as parábolas, né? Parábolas eram histórias, né? Hoje ainda as pessoas ainda usam isso, mas não com esse tipo de palavra, parábola, né? Mas a parábola nada mais é, nada menos do que uma história. Então Jesus, nós imaginamos há 2000 anos atrás. Pessoal, se hoje nós temos dificuldade para entender esse palavreado, vocabulário, né? E ainda mais se tratando de religiosidade, né? Aquelas pessoas eram muito difíceis, muito brutas ainda, muito grosseiras, muito rudes, muito ignorantes, não no mau sentido, né? Por falta de conhecimentos, né? Então Jesus quis se expressar, trazer a sua mensagem, e era muito difícil, se Jesus fosse usar a linguagem normal, as pessoas entenderem o seu palavreado. Então o que ele fazia? Ele se utilizava do vocabulário das pessoas, do dia a dia, inventava uma historinha, né? Que pudesse assim facilitar que mais as pessoas entendessem, né, aquele ensinamento que ele queria passar, né? Então era muito mais fácil as pessoas compreenderem, ele contando uma história, e em cima dessa historinha aí ele ia adequando ali o palavreado, ali o ensinamento, ele ia colocando de bandeja para que as pessoas pudessem compreender. Eu vou tomar um pouquinho de água porque eu estou com a boca seca. Então, começa lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Diz assim, parábola do festim de bodas. Bodas? O que é isso? É o esposo é a esposa do bode? Não. Bodas, né, era uma festa. Naquela época usada muito como casamentos, tá? As bodas nupciais. Então, lá pelas tantas, Jesus conta uma historinha para as pessoas. O reino dos céus é semelhante ao rei
ou imaginando a nossa cabeça, querendo realizar as núpcias de seu filho, o que ele fez? Esse rei enviou seus servidores para chamar as núpcias, chamar a vir à festa, aquelas pessoas, alguns convidados, né? Acontece que essas pessoas recusaram vir, não vieram, recusaram o convite. Aqui eu paro porque eu vou conversar um pouquinho, né? E depois nós voltamos para cá. Jesus se inspirava, então, nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo aos quais se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seus sentidos só parecem compreensíveis para os que não se colocam neste ponto de vista. Isto é, para alguns que ainda não conseguem entender, mas a finalidade era esta. Nesta parábola, Jesus compara o conhecimento das verdades espirituais a uma grande festa, que é o famoso casamento do filho. Tá? Conhecereis a verdade, ela vos libertará, disse-nos. A verdade nos liberta das amarras, das contingências da vida material e faz com que passemos a viver uma nova forma de vida, a vida espiritual. Os primeiros convidados que eu disse aqui, o senhor pai do rapaz incumbiu seus ajudantes de chamá-lo, né, foram os judeus. Isso é historinha. Agora aqui a coisa é real. Deus, na sua infinita bondade, né, indicou essa tarefa aos judeus, ao povo judeu. Naquela época chamava o povo hebreu, né? Que o passar do tempo aconteceu muitas mudanças, né? E o grande líder dos judeus, dos hebreus, né? Nós já ouvimos falar do Moisés, né? Nós já assistimos filmes sobre o Moisés, aqueles filmes da parte antiga da religião, né? E que o Moisés faz abrir o mar para pessoas passarem, fugindo do Egito, aquela história toda. Eu vou remontar ligeirinho que em uma certa época da humanidade, o povo hebreu, passando uma época de muita fome na sua região, eles procuraram viver no Egito, lá onde hoje desbrigam até hoje esse carneio lá por um pedaço de terra. Se guerreiam até hoje daquela gente. E lá no Egito eles foram escravizados, serviram de escravos, né? Os egípcios foram grandes construtores das pirâmides, de prédios suntuosos, de religião, aquela coisa toda, né? Prédios, palácios, templos. E utilizavam muito da mão de obra dos judeus, dos hebreus, que chegaram lá por um prato de comida, tiveram que trabalhar para eles. Isso aí não durou uma semana, não durou só um ano, não durou só um mês, não durou só 10 anos. Durou milênios. A nossa antiguidade, a nossa civilização é muito antiga. Né? E os judeus, então, foram escravos do povo egípcio. Né? Mas eles tinham a sua intuição, segundo lá a Bíblia, bem do início da coisa toda, né? Do tempo de Jacó, Abraão, aquela coisa toda, que um dia a sua raça ia cobrir toda a terra. Vocês já leram alguma coisa sobre isso e vocês já viram filme sobre isso aí. O Jairo está fazendo assim com a cabeça porque ele acompanha. Não vou entrar nesse detalhe, é longa a história. Tem o esquema das 12 tribos de Israel, Judá, Jacó, Efraim. O negócio é muito bonito, só que tem que ter tempo para ler bastante e aprender. Bem, passando por cima, apesar da escravidão, apesar do sofrimento que esse povo tinha lá no Egito, né, eles tinham a intuição de que eles foram escolhidos por Deus, né, sempre se acompanhou a eles, de que eles tinham que ter a crença num Deus único. Deus, enquanto os outros povos eram todos idólatras, né, todos politeístas, acreditavam em vários deuses, eles acreditavam que existia só um Deus. É como nós hoje acreditamos, e temos certeza que a coisa funciona dessa forma, dessa maneira. Eles sofriam, passaram por toda a sorte de dificuldade, dor, sofrimento, mas eles tinham a intuição na ideia deles de que um dia Deus lhes reservaria uma terra para eles sobreviverem, para eles viverem lá, e que eles seriam governados por um rei, e eles seriam assim, altamente felizes, sem dor, sem dificuldade, etc. Eles cultuaram essa ideia milênios e milênios. Milênios, gente amiga, só para nós termos uma ideia, dá
bocado de reencarnações, de formação de famílias. Imaginemos 1000 anos. A cada 30 o camarada casa e construa uma nova família, a cada 30 anos, imaginemos 1000 anos. Quanta gente nasceu, quanta gente morreu, meu Deus do céu. Numa determinada família nasceu um camarada chamado Moisés. E o Moisés, esse foi incumbido de Deus, então, de retirar aquele povo de lá, né, em lugar, na busca da famosa terra prometida, né, onde lá eles viveriam as 1000 maravilhas. Né? Eles perambularam pelo deserto durante algumas centenas de anos, em busca da tal de terra prometida. Né? É lá o Israel de hoje, que nós estamos vendo esses guerreiros estão até hoje se matando por terra. Até hoje. Bem, liderados pelo Moisés, o povo recebe a ordem de sair de lá e vem perambulando pelo deserto. E vem andando. Se eu falei por volta de uns 1500 anos, algumas gerações também, não dá para nós imaginar quanta gente se reproduziu, quantos morreram pelo caminho. Conta a história que eu li alguma vez, que quando chegaram a sair do Egito, eles eram 600.000 pessoas. 600.000 pessoas é quase a metade da população de Porto Alegre. Né? Vamos imaginar isso aí. Era gente caminhando pelo deserto. Um filho, um irmão, uma irmã. Não existia WhatsApp para se comunicar. O Moisés determinou para alguns de ponto em ponto uma liderança para poder transmitir as ideias que ele recebia do mundo maior e mediunicamente, né? Para que o povo pudesse ter um governo, uma orientação, senão ia ser uma loucura. Né? Então, eu sei que a viagem essa foi muito longa, na busca da terra, essa famosa terra prometida. Né? Bem, gente, não nos apavoremos. Né? Durante todo esse tempo, como eu dizia, vou repetir de novo, morreu muita gente e nasceu muita gente. Né? Mas a ideia que eles tinham era de um Deus único. Eles tinham que passar essa ideia de Deus único. Bem, como a parábola diz, né? Eles não, aquele povo ao longo do tempo não seguiu, não deu muita importância para esse tipo de coisa, adorava aquele Deus único, mas não cumprir a tarefa qual Deus esperava deles todos, né? De passar para outras criaturas a mesma ideia, ficou só circunscrito ao seu grupo e a coisa não andou. Bem, judeus, né? A coisa vai passando, mas Deus é maravilhoso, não nos deixa sozinhos, não nos deixa órfãos. Né? Num determinado momento, a espiritualidade maior até me disse, bom, não dá, tem coisa que está errada aí, vão ter que mandar outra pessoa para botar ordem, né, nesse pessoal todo. Dentro da tribo de Judá, eu já falei nas tribos antes, né, meu Deus do céu, a gente começa a falar nisso, se emociona, porque é muito bonito o trabalho. E nasceu um camarada chamado Jesus, e todos nós conhecemos a história de Jesus, né? A dificuldade toda, também vivi lá no meio, a essa altura já passaram esse bocado de ano, 2000 anos atrás agora, dentro do Império Romano, sofrendo dificuldades, sacrifícios, sendo escravo também, de uma certa forma, porque isso evita da pompa romana, né, aquela coisa toda. Bem, e Jesus batalhou, Jesus foi aquela liderança que desde os 12 anos já estava no meio, segundo a história nos conta, em meio às pessoas aí, adultas lá nos templos, dando show de explicação sobre espiritualidade, dando assim, orientações assim, deixava os camaradas de queixo caído, que não conseguiam entender como é que um gurizinho daquele sabia tanta coisa, dava nó naqueles doutores da lei da época, tudo assim, deixava eles todos extasiados, assim, com o conhecimento que tinha. Claro, Jesus, do espírito altamente, com conquistas espirituais anteriores, já vindo de outros mundos, né, aqui para poder nos orientar, quanto à espiritualidade, que Jesus, segundo a ciência, a Terra foi formada há 350 milhões de anos. Gente, eu não consegui imaginar isso. 350 milhões de anos. Tá? E Jesus, Espírito Jesus, acompanhou a formação do planeta.
Agora imagina o que esse camarada tem de conhecimento, o que ele viu de lá até aqui. Meu Deus do céu. Né? Então foi incumbido de nos orientar depois. Né? Então, eu já me perdi todo aqui no negócio que eu tinha lido, eu estou só falando, né? E quando vocês estão aí me ouvindo, mas eu vou dar uma acelerada aqui para ver se a coisa vai ligeira. Bom, já passei toda a parte do Moisés, né? E foi quando o rei, já que aqueles que foram convidados não seguiram, não acompanharam, não vieram no casamento, o rei mandou então os seus servos lá convidaram outras pessoas. Né? E aqui diz assim, então, ó, a mesma coisa que tem em vermelho ali. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Que não se apavora, tá? Preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo que havia feito cebar. Tudo está preparado, vinde as núpcias. Mas eles não se preocuparam e foram um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após ter feito vários ultrajes. Então, esse segundo grupo de pessoas também que vieram depois, comandados por Jesus, que Jesus trouxe aquelas ideias maravilhosas, também, né, nós sabemos, nós acompanhamos através da história, né, que embora ontem eu estava assistindo aquela novela Jesus na TV Record São Paulo. Ela é uma TV totalmente, praticamente religiosa, né? Aprende essas séries religiosas muito bem. E onde foi então quando Jesus é preso, nós já vimos isso em milhões de filmes em casa, né? Jesus é preso, julgado na marra, lá, por não ter cometido nada, mas ele foi julgado que ele era culpado. Tal qual nós estamos vendo algumas coisas parecidas hoje no nosso país. Né? Não fez nada, mas vai ser julgado e vai pagar por isso. Né? Então ele é esbofeteado, é judiado, até que segunda-feira, agora, ele vai dar um capítulo que ele vai para a cruz. Né? Aquela coisa toda que nós conhecemos também do filmes. Embora Jesus tenha feito esse trabalho maravilhoso, as curas maravilhosas, né? E a gente não reconheceu. Na hora, até aquelas pessoas que foram beneficiadas por Jesus, que foram curadas por Jesus, na hora de crucificar, na hora de esbofetear, na hora de culpar, todo mundo apoiava lá que era para fazer aquilo contra Jesus mesmo, porque ele era culpado. Culpado de quê? O que ele fez? Nada de mal. Né? Nossa criatura humana é muito ingrata, muito dura ainda, né? Não consegue entender essas maravilhas que Jesus nos deixou, né? E nós estamos lá certamente, alguns de nós estamos lá encarnados, né? E devido à nossa dureza de coração, nós temos aqui depois de 2 mil anos encarnando e não aprendemos. Né? Mas agora todos nós vamos aprender, não vamos voltar mais. Né? Só no outro planeta melhorado. Que maravilha. Então, gente, como a gente ainda é duro de coração, né? Que ensinamentos tão maravilhosos a gente consegue absorver. Né? Jesus deixou essa doutrina maravilhosa. Eu vou tentar mostrar aqui alguma coisa. Ó. A vida de Jesus foi aguardada pelos judeus por muitos séculos. Né? Mesmo assim, os convidados não entenderam sua mensagem. Os convidados, né, somos nós. Os primeiros cristãos foram os judeus da Galileia, lá onde ele viveu, aquele grupo de pescadores, que nós já vimos nos filmes, né? Faz as pregações, faz as curas, né? Só fala coisa boa, aconselha. Jesus nunca brigou, nunca xingou ninguém, nunca bateu em ninguém, nunca, né? Cada um que vinha se queixava para ele e dava um ensinamento, deixava os outros se olhando sem entender, né? O que queria significar isso aí, né? Mas, infelizmente, aconteceu. Eu vou ter que pular ligeirinho aqui. Ninguém profetizou. Em Atos dos Apóstolos, Jesus chegou num determinado momento, né, que ele é crucificado e ele é morto. Né? Os cristãos, alguns que ainda estavam com ele, se apavoraram, se assustaram muito e meio que se dispersaram. Né? Então os núcleos eram muito difíceis de se ajuntar, se agrupar aquelas pessoas de novo. Quando houve a passagem, aqui fala no Estevão, essa obra, Paulo e Estevão, tem na biblioteca. É um negócio fantástico de ler para nós entendermos. Paulo de Tarso também foi um perseguidor dos cristãos. Né? Jesus morreu e as pessoas ficaram sem um guia. Né? Paulo de Tarso era um cara muito entendido. Era doutor da lei no Império Romano, tinha 2 nacionalidades. Né? Ele era judeu e era romano. O cara era o cara. E ele não entendia o Deus deles como o Deus dos judeus.
lá de antigamente, da época de Moisés. E ele não aceitou de maneira nenhuma a mensagem de Jesus. Então ele perseguia Jesus. Tanto que na história suscita, que eu vou passar para você rapidinho, alguns que já leram a obra Paulo Estevão, né? O Paulo de Tarso depois se tornou um espírito maravilhoso, né? Deu assim, ó, 180 graus de mudança quando ele se acordou. Que ele montou com uma turma de criaturas para perseguir os judeus que estavam pregando em Damasco, lá na Síria, lá no Oriente Médio hoje. E ele vai para prender o pessoal de lá, e na estrada de Damasco ele fica cego. Você já viu esse filme na TV e já ouviram contar alguma coisa na Casa Espírita de Janeiro, né? Que ele cai do cavalo cego, né? E Jesus aparece para ele. Jesus aparece para ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele caiu na real que ele estava perseguindo Jesus. Jesus é maravilhoso, ele não tinha entendido a mensagem de Jesus. Daí, a partir daquele momento, ele então volta a defender, passa então a defender os ideais de Jesus, né? Se torna, passa para si próprio assim, uma humildade muito grande, vai trabalhar de tecelão, lá passando dificuldade também, né? Largou aquela esqueminha de advocacia que ele fazia lá, de senhor da lei do Império Romano, foi sofrer para ver como é que era a coisa, né? E ele passou a ser um dos maiores divulgadores do espiritismo, do cristianismo, na época, né? Coisa que se perpetua até hoje. Então chegou um determinado momento que ele perseguia o cristianismo ainda, ele se enamorou com uma moça chamada Abigail. Abigail era irmã do Estevão. Quando ele descobre que esse pessoal era seguidor de Jesus, ele fez de tudo para acabar com o Estevão. O Estevão foi apedrejado. Depois ele descobriu que o Estevão era irmão da namorada dele. Foi uma dor muito grande para ele também, né? Porque, afinal, ele teria feito por exterminar com o próprio cunhado dele, né? Mas o trabalho de reversão que ele fez depois, em prol do cristianismo, né? Ele pagou suas dívidas, suas dores resgatadas, e tudo em função do trabalho maravilhoso que ele fez depois na divulgação do cristianismo, né? Então, ele depois consegue, junto com outros, juntar pessoas, agregar mais outros irmãos, e eles vão fazer a propagação do cristianismo. Viajaram por vários lugares. Imagina viajar, nós não imaginamos. Há 2000 anos viajar pelos mares, de naviozinho, de barquinho, de embarcação, das mais rudimentares possíveis. Esse pessoal naufragava, caía batia nas pedras, nos costados de uma vila, numa praia lá, desembarcava com os cacos do navio, tudo, sem mais bagagem, sem nada. Chegava lá, se deparava com as pessoas que não falavam a língua deles. Aí via aquelas pessoas atendê-los, recebê-los, era inimizade, eles levavam flechaço, pedra, matavam, era uma verdadeira loucura, mas o Paulo foi, cada lugar ele foi enfrentando tudo. Claro que protegido também pelos benfeitores espirituais, porque ele tinha uma grande missão, que era propagar o cristianismo, tá? Mas bem, para o cristianismo não se apagar. Tá. Mas então, gente, continuando a coisa aqui, aquela telinha diz o seguinte: o que Jesus vai fazer? Propagar o quê? Propagar o amor incondicional, dizendo: quem quiser ser o primeiro, seja o servo de seu irmão. A humildade. O povo não o reconheceu, pois o perfil de Jesus não coincidia com o que dele esperava o povo judeu. Quando foi nos prometido o Messias, os judeus pensavam: agora nós vamos receber um chefe, um Deus sanguinário, que vai acabar com esses hebreus, vai acabar através de exércitos de guerra, né? Mas Jesus aquela suavidade que todos nós vemos nos filmes aí e conhecemos do que Jesus deixou para nós, né? Só bondade, só amor, só humildade, só perdão, né? Então, não coincidia, como é que diz ali? Como o que deles esperava o povo judeu. Como podiam acreditar eles que o Messias, o enviado de Deus, tão poderoso, esperado há longos séculos,
por aquele povo sofrido fosse o simples e meigo nazareno, que percorria as estradas da Palestina, da Galiléia e de Jerusalém, levando a todos os que o seguiam, principalmente aos pobres e desamparados, as mais sublimes lições de mansidão e humildade. Daí que Jesus também foi interpretado mal. Eles queriam um cara que guerreasse, que matasse, que acabasse, que enfrentasse daquele Império Romano. Mas Jesus, o negócio dele não era esse. Nós sabemos disso. Aí, o que aconteceu? Segundo a parábola, né? Houve também uma descambada do pessoal que seguia Jesus, com a morte de Jesus, nós sabemos disso. E aí, uns foram se dedicar às coisas materiais, como nós nos dedicamos até hoje, né? E outros foram ainda, descambaram tanto da orientação religiosa, que usam até hoje ainda a religião como forma de oferir ganhos, dividendos, aquela coisa toda. Tá? Mas o rei, aquele então lá do comecinho da história, que tinha programado lá o casamento do seu filho, eu disse, convidei uns, não quiseram vir. Convidei os outros, também não deu certo. Agora então a festa do meu filho, vão lá e convide todas aquelas criaturas que você achar nas encruzilhadas, nas esquinas, na praça da prefeitura, lá na praça da 40, qualquer lugar lá em Porto Alegre, perto do Mercado do Povo, vão lá, tragam todo mundo para a festa. Tá? Eu queria dizer o quê? Que aí não teria escolha. As pessoas simples foram convidadas, que as pessoas deveriam vir. As pessoas mais humildes. Né? O rei, tomado de cólera, enviou seus a rebutar todos aqueles que fossem encontrados bons e maus. Fazia entender, então, que a palavra seria pregada a todos os outros povos pagãos e idólatras. Tá? E esse terceiro convite, né? Primeiro foi para Moisés, a segunda para o Jesus. Então, da vida de Jesus. E a terceira não veio por pessoas, veio pelos espíritos. E aí nós temos a nossa doutrina espírita, né? Que com o trabalho aqui do codificador Allan Kardec, né? Vem nos trazer toda essa dinâmica que nós estamos tentando aprender aos poucos aqui, que se chama Espiritismo. É a terceira revelação, feita não a um grupo a uma seita, a um povo, mas a toda a humanidade, principalmente àqueles que sofrem, que têm dúvidas, que desejam viver em um mundo melhor. Somos nós. Ela não é, pois, exclusividade dos espíritas, mas sim compromisso dos espíritas de fazer com que este convite possa chegar a todos os recantos da terra. Certo? A mensagem de Jesus. Que trazida pelos espíritos, né, mais fácil de compreender. Já que a mensagem de Jesus não tinha sido trazida, não tinha sido compreendida, né, os espíritos vêm nos trazer. Porque os espíritos são as almas daqueles que já foram. Nossos pais, nossos avós, aquelas criaturas que nos antecederam. Né? E através do trabalho de codificação feito pelo Allan Kardec, né, hoje toda a mensagem está colocada nos livros, nas obras, e nós temos conhecimento próximo de nós. Nós, passados 2 mil anos, temos maior compreensão, maior facilidade de entendimento, né, daquilo que Jesus deixou para nós naquela época. Né? Fica mais fácil, o povo está melhor orientado, um pouco mais escolarizado, né? Fica mais fácil. Aí os espíritos, então, dão essa atividade maravilhosa. Né? E dentro das lições maravilhosas, melhor explicadas pelo Espiritismo, vem aqui a lei de amor deixada por Jesus. Eu tentei deixar aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor. Está lá no Evangelho, capítulo 12. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais depurado, avançado, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Isso é uma mensagem de Lázaro. Né? O amor é de essência divina. E todos nós, já lemos aqui no Evangelho. Do primeiro ao último, tende no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ser ou ente
a um objeto qualquer, viva e ardente afeição. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, abafado muitas vezes pelo nosso egoísmo, torna-se fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajuda a criatura a transpor o caminho escarpado e árido das existências humanas. Como nós ouvimos aí, né? Das novelinhas das 7, das 8, das 9, a palavra amor. Nós esquecemos de ouvir as pessoas dizer eu te amo, né? Tudo da boca para fora, tudo uma mentira muito grande. O amor é muito profundo. Não é só isso que as pessoas pronunciam na rua de qualquer jeito, né? O amor deixado por Jesus é algo assim que nós ainda não conseguimos imaginar uma coisinha, uma titiquinha, né? Tal é a grandiosidade desse sentimento. Por isso que nós estamos aprendendo a cada momento, nós estamos lendo, nós nos deparamos muitas vezes com alguma dificuldade, nós somos desafiados por alguma coisa, muitas vezes, dentro do nosso lar, crise entre esposo e esposa, entre o pai e mãe, entre o pai e filhos, mãe e filhos, irmãos e irmãos, né? Para que nós possamos, assim, exercitar o verdadeiro amor. Para a gente poder exercitar até o quanto nós conseguimos, né, entender, compreender aquela pessoa, compreender que ela também tem o seu lugar no mundo, que não somos só nós, né? Nós temos que ouvi-la, nós temos que valorizar o seu ponto de vista, né? E nos entender, tentar compreender, de forma que nós não venhamos conviver em atrito, até porque é muito difícil viver atritando sempre, né? Um momento vai ter que haver aquela separação, e nós não nascemos para isso, né? Nós nascemos para nos ajustar, para nos aproximar, para sermos realmente irmãos, né, como Deus, Jesus aguarda de cada um de nós, né? E esse aí é o fundamental da doutrina de Jesus. Bom, isso aqui ainda. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante princípio da vossa nova doutrina. Disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? Quando ele fala em amar o próximo, né? Será que nós devemos amar só os nossos familiares? Aceita só aqueles que praticam a nossa mesma religião? Né? Não. É a humanidade inteira, independente de seus pontos de vista. Né? A humanidade inteira são nossos irmãos. Nos mundos superiores, o amor é recíproco e harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Nós já lemos algumas obras, né, em que aí nós temos uma ideia ainda que pequena dos planos espirituais mais elevados, que o amor é normal. O amor, as pessoas, elas se entendem, elas olham para um, entendem o que o outro está querendo e elas fazem aquilo que o outro está querendo. Se vive em harmonia plena. Não? São criaturas que já passaram por várias e várias experiências, aprenderam e hoje sabem amar e por isso estão hoje posicionados, vivendo num mundo melhorado, onde que lá não há dificuldade, não há dor, não há sofrimento, porque todos se amam. Ninguém causa prejuízo para o outro. E também, consequentemente, se eu não causo prejuízo para o meu irmão, ele não sofre prejuízo algum, ele não sofre dor nenhuma. Tá? Tudo funciona legalzinho. Tá, gente? Mais uma passagem de Jesus do nosso Evangelho. Passemos essa aqui. Caridade e humildade. Tal a senda, o caminho, né, único da salvação. Egoísmo e orgulho, o caminho da perdição. Isso está no Evangelho. Esse princípio se acha formulado nos seguintes preciosos termos. Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta, e aqui está o segundo mandamento que é semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. Deus aqui com letra minúscula me passei na jogada. Nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que se fazer contra Deus. Então, gente, são fundamentos,
são preceitos que Jesus quis passar naquela época. Aliás, tentou passar para a humanidade. Mas a humanidade, infelizmente, não estava prestes, não estava em condições de entender aquela mensagem. Né? Só com o decorrer do tempo, então, passados 2000 anos, através da doutrina espírita que nós elaboramos hoje, né? Que nós abraçamos hoje, felizmente, né? Nós temos contado com essas palavras, com essas lições, de uma forma assim melhorada, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais tranquila, né? Mais fácil de entender, né? E aí, quando surgem os desafios para nós, a gente consegue, né, driblar daqui, driblar dali, e conseguimos, então, levar o nosso convívio pessoal, diário, com todos os nossos irmãos. Claro que ainda há muitos problemas, né? Muita coisa nós temos que aprender, né? Muita língua nós temos que manter presa na boca. Muitas vezes o nosso ouvido vai ter que estar fechadinho, aí não ouviu uma palavra, uma injúria de um irmão nosso, né? Temos que perdoar. Então, mas a gente vai aprendendo que a cada momento que passa, a nossa tendência é sermos melhores. Nós não somos aquelas pessoas malvadas que matavam por qualquer coisinha que se fazia antigamente. Até existem alguns irmãozinhos nossos perdidos por aí. A gente vê na televisão tudo, né? Nos noticiários de dores e sofrimentos aí, né? Mas a coisa vai diminuindo. Isso é um sinal de que as pessoas estão absorvendo a mensagem de Jesus aos poucos. Não vai se mudar de uma hora para outra. Mas nós somos os propagadores disso. Nós somos aquelas pessoas que vamos apregoar no nosso meio, né? Vamos exemplificar, vamos mostrar para os outros, vamos passar para os nossos filhos, para os nossos familiares, como é que a coisa deve ser feita para o mundo melhorar. Né? Eu já ouvi muita gente dizer, mas esse mundo não melhora. Mas fica de braços cruzados, não faz nada. Ela não faz nada. Mas ela quer que o mundo melhore. Ela quer que não haja mais invasão nas casas, que não haja mais ladrão celular na volta do mercado, né? Que não haja mais político roubando, mas ela está de braços cruzados. Ela não faz nada. Só tem a coisa que não é por aí. Nós temos que trabalhar, nós temos que exemplificar, né? Nós temos que dar exemplo acima de tudo. Né? Mostrar para os nossos filhos que a coisa não é por aí. E aí esses filhos também vão mostrar para os nossos netos, nós desencarnamos, daqui a pouco a gente reencarna naquele mesmo lar, quem sabe, né? E nós já vamos cada vez mais solidificando as nossas ideias naqueles preceitos que são de valor para todos nós. Basta no finalzinho aqui, até porque nós temos cima da hora ali, fui acelerando, passando por cima ligeiro. Perdão das ofensas é outro preceito também que Jesus deixou para nós, e que é muito difícil nós praticarmos. É muito difícil, a gente não consegue ainda, a gente não engole certas coisas, né? E a gente criou já muito problema para a gente, muita gente de inimizade até, por falta das condições da gente perdoar os nossos irmãos, né? Diz ali, lá pelas tantas, diz no Evangelho aí, isso aí da Bíblia, que o Pedro teria perguntado para Jesus, quantas vezes eu deveria perdoar? 7 vezes? Aí Jesus teria respondido, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Né? Isto é, indeterminadamente. Perdoar sempre perdoar. Sempre que houver uma oportunidade, perdoar. Não cobrar, não ser aquela coisa incisiva, né? Até porque a gente também erra e gosta muito quando alguém perdoa a gente. Né? Mas a gente não muitas vezes esquece de perdoar o outro. Perdoar-lhes eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos deve percutir a resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a inteligência e mais falaram ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tal qual seus discípulos e ao mesmo pensamento se for deparará sempre. Está bem confuso aqui, né? Mas o fundamento é esse, né? Até perguntava ali lá na própria lição, vai dizer, né? Lá no finalzinho diz aqui, ó. Não está, aqui embaixo, Pai, que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Quando nós fazemos alguma coisa errada, né? Quando nós nos damos por conta que nós fizemos uma coisa que não era para ter feito. Nós já temos consciência que não era para ter agido daquela forma, mas nós agimos, infelizmente. Aí a gente pergunta, Deus, me perdoa. E Deus perdoa. Então por que não vamos perdoar o nosso irmão? Aí ele coloca ali, né? Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, por acaso, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Né? Deus não conta, não faz caso disso aí. Né? Mas, frequentemente, nós erramos,
nós pedimos perdão através das nossas preces e nós somos aceitos, né, por Deus, nosso Pai, que é maravilhoso. Ele sempre nos dá chance, tá? De nós, errou agora, mas passou, vai outra vez, arrisca que vai dar certo, tá? E aí a gente consegue, então, depois de refletir um pouco mais e fazer a coisa certa. Gente, teria mais algumas coisinhas para passar, mas eu vou parar por aí, né? Não procurando, assim, ter trazido coisas novas e nem ter feito um belo trabalho de exposição, porque expositores nós somos pessoas que viemos aqui colaborar, né? Nos dispusemos a fazer essa atividade, mas o sentido é assim, é nós relembrarmos aos nossos irmãos e a nós mesmos, quando nós estudamos o capítulo, nós somos o primeiro a tomar conhecimento, e somos o primeiro a ser chamado a atenção. Te modifica nisso aí, do talento, te dá por conta, né, cara? Então a gente é o primeiro a se flagrar disso. A gente tem que se modificar para melhor, né? Se nós queremos um mundo melhor, nós temos a faca, né, o pão, a faca e o queijo na mão, o pessoal diz, né? É só agora passar a manteiguinha em cima ali, e comer. É só usufruir isso aí. Está tudo nas nossas mãos, né? Já houve épocas em que as dificuldades eram muito maiores. Nós tínhamos que enfrentar, em tempos passados, guerras, civilizações brigando por isso, brigando por aquilo, e as pessoas se matando. Hoje não precisa disso. As igrejas estão abertas para qualquer um, né? A pessoa chega, toma a paz naquela conversa, absorve as lições que os livros trazem, procura praticar de acordo com as nossas possibilidades, procura exemplificar conforme nós podemos, e nós vamos tocando o barco, né? Deixando para aquelas gerações que vão ficando o nosso bom exemplo, né? E nós levando conosco, que isso aí é patrimônio do Espírito, aquilo tudo de bom que nós absorvemos agora, nós vamos levar junto, né, para as próximas encarnações. Depois a gente renasce, daqui a pouco dá historinhas, né? A guriazinha está com 5, 6 anos, já começa a fazer coisinhas assim, que os pais ficam abismados. Mas como é que ele faz isso? Ele já adquiriu esse conhecimento em vidas passadas, agora ele só está demonstrando que já aconteceu, vai acontecer conosco, né? Quando nós reencarnarmos, nós voltarmos de novo, nós já vamos ser os ricos dos filhinhos, as coisas mais queridas dessa terra, por nossos paizinhos. Não vai incomodar pai nenhum. Os pais vão estar felizes? Vai ser assim. Os pais vão ser, que filho querido, que filha maravilhosa, são os anjos que Deus me deixou, meu Deus, espíritos que absorveram a lição, né? E agora só estamos exemplificando, só demonstrando para os outros que a coisa se ganha dessa maneira, né? Com amor, com carinho, com dedicação, né? E nós nos colocando sempre inteiro dispor das pessoas que vêm depois de nós. Gente amiga, agradeço a atenção, né? Agradeço as boas vibrações daí para cá. Chegue em casa, nós sempre recomendamos, pega o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma lidinha, né? Tem mais lições ali, tem mais outros itens que ele não consegue trazer, né? E a gente pode, de repente, estar por conta de alguma coisa que ficou meio na dúvida, a gente pode absorver agora e entender mais em profundidade essa lição. Muito obrigado a todos e que assim seja.